O Atlético, agora é o seguinte, no dia 16 de novembro, até que enfim ficamos com a tabela do Campeonato Brasileiro toda igual. Todos os times têm a mesma quantidade de jogos. E o Atlético perdeu mais uma, hein? O Atlético Paranaense venceu o Galo no sábado por 1-0. Um arremate, um golaço de fora da área, um chute de longa distância que nem o Everson, que adora rubro-negro e joga bem contra rubro-negro, conseguia buscar. E o Atlético estaciona na 10ª colocação com 42 pontos, muito mais que olhar para cima, 5 pontos de um G7, olha para baixo e vê 5 pontos de um Z4. Ele está ali, 5 para um G7, 5 para um Z4. O que é que o senhor viu do jogo, Vinícius Grisso, num sábado de Atléticos, Cap e Can? Furacão e Galo. Preocupante, né, CJ? Preocupante o momento do Atlético, as vésperas aí já de jogar uma final de Copa Libertadores. É um time que não consegue passar confiança para ninguém nessa altura do campeonato, né? São 7 jogos sem vencer, são 4 jogos sem fazer gol, são 2 vitórias nos últimos 12 jogos. A situação é muito complicada do Atlético, é um time que parece que tem piorado a cada jogo, né? Jogando pior a cada rodada que vai passando no Campeonato Brasileiro. Teve muita dificuldade para se defender no primeiro tempo, né? Se defendeu muito mal, as transições defensivas com muita dificuldade. E com a bola também é um time que não produz, né? O goleiro do Atlético Paranaense, o Mikael, foi um mero espectador do jogo, né? Até melhorou um pouquinho no segundo tempo, com as mudanças do Milito, deixou o time mais ofensivo, o Atlético conseguiu ficar um pouco mais com a bola e jogar um pouco mais. Mas, enfim, não jogou bem, mereceu a derrota, né? Foi uma derrota merecida mais uma vez, mais uma derrota merecida do Atlético. E a situação, de fato, ela é muito preocupante para pensar aí no dia 30, né? Vai precisar, tem 3 jogos ainda no Campeonato Brasileiro. E por mais que o foco seja dia 30 contra o Botafogo, e aí tem um grande detalhe disso tudo, né? Eu estava até conversando com o Miranda. Você jogar no dia 30 a final da Libertadores em um jogo único, decisão em jogo único, é possível o cenário onde o Atlético jogue muito mal no dia 30 e vença o Botafogo, seja nos pênaltis, seja porque fez um gol numa jogada fortuita e o Botafogo não conseguiu converter as chances que teve em gol e tudo. É possível você ser campeão da Libertadores jogando mal. Mas é verdade que a chance do Atlético vai parecendo que fica menor a cada partida porque o time não consegue reagir, né? Não tem dado nenhuma mostra de reação no Campeonato Brasileiro. Vai ter 3 oportunidades aí, a primeira delas já contra o próprio Botafogo. A gente debateu aqui há uma semana ou 10 dias a importância desse jogo contra o Botafogo para dar confiança, para colocar inclusive dificuldade para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que vai precisar encontrar alguma solução aí o Milito, porque o time vem jogando muito mal. E não vê muito. E assim, o mais agravante, né? Completando o que o Grice disse, é que a gente não consegue enxergar soluções. Porque é um time que, na hora de defender na transição, um contra-ataque, ele não tem defendido bem. Quando tá mais postado também, não tá defendendo bem. E quando tá criando, eu fiquei lembrando agora dos últimos 7 jogos que não teve nenhuma vitória, quantas bolas o Galo finalizou dentro da área do adversário. Não lembro de bola dentro da área. Alguns cruzamentos... O Atlético tem dificuldade de entrar na área, Não, né? alguns cruzamentos, né? Nesse último jogo o Hulk teve uma cabeçada, algumas bolas assim, mas bola trabalhada, uma tabela, um cruzamento, na marca do pênalti, rolou pra trás. Eu não lembro de nenhuma finalização dentro da área do adversário, assim, que você fala assim, o Galo teve uma grande chance. Então, o Galo tá com... Não é dificuldade só em um ponto. Tem vários pontos que você vê que o time... A engrenagem não tá encaixada, não tá funcionando. Então, se você não tá defendendo bem quando você tá postado, você não tá defendendo bem quando é contra-ataque do adversário, você não consegue contra-atacar, e você, quando tá com imposto de bola, você não consegue furar o bloqueio, é preocupante. É muito preocupante a situação do Galo hoje, pensando no dia 30. E aí é até engraçado você pensar que o Galo hoje ele olha mais para trás do que para frente na tabela do Brasileiro. São 42 pontos, sendo que a zona de rebaixamento tem 37, faltam 5 jogos. É uma chance remota de acontecer alguma coisa. É bem baixa. É bem pequena. Mas pensar nisso nessa altura do campeonato é até muito estranho, né? Mas o time, você não... Às vezes eu falo assim, ó,
Aconteceu isso, mas dá pra se apegar nessa situação. O time criou muito, o time se defendeu bem, os atacantes estão jogando bem. Nesses últimos jogos contra o Flamengo e principalmente sábado contra o Atlético Paranaense, não tem muito onde se apegar. Não tem muito de onde tirar. Você fala assim, não, aqui pode tirar um coelho da cartola. As coisas não estão acontecendo, o Galo não está tendo alternativas. Aquilo da marcação individual, que é o estilo do Milito, de o time dependente dos duelos, o Galo não tem vencido os duelos individuais. Ele tem perdido tanto quando o adversário tem a bola, quando o Galo também tem a bola e não consegue vencer esses duelos. Uma jogada individual, um drible. Você não vê drible. O Galo está com muitas dificuldades e o Milito vai ter que se mexer e criar alternativas para poder tirar alguma coisa diferente desse time. Não sei se o Galo tá cansado, então, não sei o que tá acontecendo. Eu achei duas coisas que pra mim elas fizeram muita diferença, principalmente nesse jogo contra o Atlético Paranaense. A primeira, o Atlético tem uma posse de bola estéreo, né? Chega ali na intermediária, não sabe o que faz com ela, né? E isso não acontecia algumas rodadas atrás. E eu vou até fazer um recorte antes da decisão da Copa do Brasil. O Atlético, ele chegava no terço final, você tinha exata noção do que ia acontecer com esse time do Atlético. Seja uma finalização, seja uma jogada trabalhada pelo lado, seja uma transição, enfim. O Atlético a gente já sabia mais ou menos o que faria. Mas eu tenho sentido que o time está sem confiança, CJ. E isso é foda. Falei o quê? Palavrão. Isso é difícil. Isso é difícil. E aí é complicado. O time, quando está sem confiança, vai exatamente nisso que o Mirandinha fala, que é um time que não vai conseguir, ou não vai tentar aquele drible mais difícil. Você vê o Bernard, cara, o Bernard, gente, o que aconteceu com o Bernard? O que aconteceu com o Bernard? Engrena, né? É incrível como o futebol do Atlético, principalmente ali no seu setor ofensivo, ele simplesmente acabou. Ele precisa muito do Hulk, e quando o Hulk não tá bem, você vê um Davidson batendo cabeça lá na frente, você vê um Bernard, honestamente, não sabe o que fazer com a bola quando ele tá em alguma situação mais específica. O Rubens, ele é um jogador legal, interessante, versátil, mas ele não está sendo nada além do que um jogador esforçado, né? Os volantes do Atlético, sem o Alan Franco, que está servindo a sua seleção, parece que também não... Enfim, eu tô numerando aqui algumas situações... Ou seja, você está numerando que o problema do Atlético é coletivo e individual. É coletivo e individual. Individualmente, alguns jogadores estão muito abaixo, TJ, muito abaixo. Os números do Bernard, e aí, com todo respeito ao Bernard, a história que o Bernard tem pelo Atlético, eles são... Não dá nem pra falar aqui o que eu penso.